nas últimas semanas, muitas notícias corriam acerca do Enem. A ideia de intervenções sobre a elaboração da prova, a ideia de que a prova agora era a cara do governo, e muita gente ficou assim apreensiva, principalmente como seria a prova de ciências humanas. Até ontem. Ontem tivemos a prova do Enem, no seu primeiro dia, com a prova de Humanas e Linguagens. Quer saber como foi essa prova? Vou comentar com você aqui. Vem comigo! E mais uma vez, antes da gente começar aqui a nossa discussão e o nosso comentário sobre a prova do Enem, eu peço para que você não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos e colegas para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a plataforma. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de membros, eu vou deixar aqui no canto do nosso vídeo um QR Code que vai levar você a uma chave Pix e aí você pode contribuir com o nosso projeto, fazer com que o nosso projeto cresça e chegue a mais pessoas, né, de forma mais abrangente, beleza? Mas vamos, sem mais delongas, comentar um pouco como foi essa prova de ciências humanas. E a minha referência para discutir essa prova seria a prova da cor azul, que foi a prova que me veio a ter acesso, né? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, pensando, inclusive, como cada disciplina se comportou nessa prova de ciências humanas, tá? Vou enfatizar, obviamente, as questões de história e depois fazer uma pincelada nas outras disciplinas na área de ciências humanas, para que a gente possa perceber, inclusive, que existe uma interligação entre essas disciplinas e que há, né, basicamente, assim, eixos discursivos que foram relevantes. Inclusive, falamos sobre esses eixos estruturantes da prova de ciências humanas nas lives que fizemos na semana passada. Se você perdeu essas lives, quiser reciclar um pouquinho, né, o seu conhecimento, até mesmo para se preparar para outros exames, vou deixar aqui em cima no card, tá? Você possa acompanhar essas lives com ênfase para a live que eu falei sobre os eixos estruturantes do Enem. Que coisa boa, assim, perceber que a prova trouxe grande parte daqueles eixos. Os eixos sobre cidadania, desenvolvimento sustentável, ética, né? Todos esses temas e esses eixos estruturantes estavam presentes na prova de ciências humanas em maior ou menor grau, mas a gente vai perceber como as coisas acabam se interligando. Eu queria pensar inicialmente sobre as questões de história. Tivemos aqui um Enem em 2021 com mais questões de história e com uma quantidade muito boa de questões de história do Brasil. Óbvio que, assim, lacunas sempre vão existir, até porque estamos falando de uma prova de área com 45 questões. A gente fica muito tentado a pensar sobre o que estava faltando, né, o que poderia ser abordado, ou algumas coisas que foram abordadas, mas que poderiam ter sido abordadas de outra maneira. Mas é assim, né? O mundo não é perfeito, as coisas não são perfeitas e o Enem também nunca vai ser perfeito assim. Mas eu queria chamar aqui a atenção para algumas coisas que o Enem de 2021 trouxe para a gente discutir. Das 17 questões, aproximadamente, tivemos aqui na prova de História, tivemos, assim, 9 questões sobre História do Brasil. Uma quantidade equilibrada, se levar em consideração, né, as questões de História Geral e História do Brasil. Mas antes de eu entrar no mérito dessas questões, eu queria chamar a atenção para uma coisa que veio sendo tendência nos últimos anos no Enem, que foram abordagens, questões que abordavam temáticas sobre teoria da história, né, sobre introdução à história. Tivemos, por exemplo, a questão de número 49, né, que falava sobre o debate sobre patrimônio histórico. E é interessante porque isso estava atrelado a uma discussão que a gente vê em geografia, que é a ideia do contexto da urbanização, da especulação imobiliária, né, e pensar como essa especulação imobiliária não leva em consideração, por exemplo, certos monumentos que têm um valor histórico e, de certa forma, comunicam uma certa identidade coletiva para um determinado povo, né? E é interessante porque essa questão 49 discutiu um pouco essa realidade, né, sobre a importância do patrimônio histórico para a identidade, para uma identidade coletiva, né, e pensar como essa temática ela é muito importante num contexto contemporâneo onde se cresce o processo de urbanização, de verticalização das cidades e a especulação imobiliária. É interessante como, olha só, como história e geografia andam juntas nesse contexto e dialogam na prova de ciências humanas. Então, assim, é interessante destacar esse fato.
Das questões de história do Brasil, como eu falei, né, tivemos aproximadamente ali 9 questões sobre a história do Brasil. Tivemos 3 questões sobre Brasil colonial. E é interessante porque as questões que versavam sobre o Brasil colonial trouxe sim abordagem sobre grupos bem diversificados. A gente poderia chamar de grupos minoritários, tá? Eu estou falando do ponto de vista político, né, do ponto de vista do acesso à cidadania e do exercício à cidadania. Falo, por exemplo, dos ciganos, né? Você tem uma questão que falava sobre a proibição dos ciganos de exercer e de praticar o seu dialeto, né? De transmitir isso para futuras gerações. E veja como as relações de alteridade se tornam aqui importantes, né? Ou seja, você tem um reino português cristianizado, que via com maus olhos, né, de mau grado, a expansão desses povos ciganos aqui pelo Brasil. Outra coisa também mencionar a importância aqui do protagonismo dos negros e dos indígenas, né? Então você tem aqui, mais uma vez, na prova de ciências humanas, tanto em história quanto em sociologia, questões que versavam sobre temáticas indígenas, né, sobre a importância da cultura indígena na formação da identidade cultural brasileira e da importância dos saberes indígenas, até mesmo para que o colonizador pudesse, inclusive, explorar essa região. E aí isso quebra um pouco com aquela narrativa que se tem, ou pelo menos se tinha, né, de um europeu completamente sapiente, onipotente, que entrava no continente americano vitorioso, né, e esmagava todos que estavam assim passando pela sua frente. E aí você percebe que o europeu, para poder inclusive se instalar uma lógica colonialista na América, precisou absorver conhecimentos indígenas. É óbvio que essa absorção servia a uma concepção, né, de dominação dos povos, inclusive dos próprios povos que eles interagiam com o conhecimento. Mas o que eu quero chamar a atenção é que os europeus, né, essa ideia de colonização da América, ela não foi absolutamente consolidada ou consumada sem o conhecimento dos povos autóctones, dos povos nativos. E é interessante que as questões sobre o Brasil colonial, né, de certa forma, discorreram sobre isso. Né? Falamos, por exemplo, tivemos uma questão que falava sobre os jesuítas no Brasil e a maneira como os jesuítas eles incorporavam saberes da cultura indígena no que diz respeito à cura de determinadas doenças. Então você tem uma história da cura no Brasil pautado na ideia da importância dos conhecimentos dos povos nativos para o combate de determinadas doenças se faziam presentes ali no contexto do Brasil colonial. Então veja a importância que se dá a estes conhecimentos nativos. Você tem também uma temática que passa a ser muito frequente, né, desde os últimos anos até agora, que seria a temática da escravidão. A escravidão no Brasil aparece mais uma vez, tanto para se refletir na escravidão enquanto uma instituição social que fundamentou essas concepções hierarquizantes da sociedade brasileira, tanto no período colonial quanto no período imperial, tá? Mas o Enem não ficou somente nessa discussão, nessas relações de dominação europeia, dominação branca sobre os negros. Você vai ter também questões que falavam, por exemplo, e discorriam, refletiam e propunham uma análise sobre as táticas de resistência dos negros à escravidão. Né? Então, as táticas do cotidiano, né? Assumindo determinadas posturas que nos levam a pensar que a escravidão, embora fosse uma instituição muito pesada no contexto da constituição da sociedade brasileira, essas relações de dominação elas não são absolutas aos povos negros. Haviam táticas, haviam uma série de articulações dentro, né, ou entre esses povos afrodescendentes, no sentido de quebrar com a hegemonia da dominação, né, da escravidão. Então, você percebe, então, o negro como protagonista, como sujeito da sua própria história, que ressignifica as relações sociais em prol de um projeto emancipacionista. Né? Então, é interessante você pensar como o Enem traz essa reflexão, né, da escravidão, não somente como símbolo de uma dominação, mas a escravidão como sendo uma instituição social passível
de burlas, né, de táticas dos próprios povos negros que vieram para cá para superar essas relações de dominação. Tivemos também, inclusive, uma questão que tratava sobre diplomacia, Brasil e Inglaterra. Tivemos uma questão que falava sobre a Lei Bill Aberdeen e a insistência da Inglaterra em manter esse dispositivo jurídico de pé, porque os ingleses sabiam que o Brasil poderia burlar qualquer tipo de decisão conciliatória entre os ingleses e os brasileiros, né? Até porque algumas leis que previam o fim do tráfico negreiro já existiam antes da Lei Eusébio de Queiroz, antes que a Lei Bill Aberdeen pudesse pressionar os brasileiros a acabar com o tráfico de escravos. Então você tem, por exemplo, em 1831 a Lei Feijó, que falava sobre o fim do tráfico negreiro, mas era uma lei de cunho muito formal, né? E daí surge aquela expressão, né, que era uma lei para inglês ver. Né? Então, na prática, isso não existia, na prática, isso não era uma realidade. Então, assim, você percebe como essa questão ela vai trazer, por exemplo, como a Inglaterra ela teve também um protagonismo no sentido de forçar o Brasil a pensar na efetivação no fim do tráfico negreiro, a partir justamente da criação da Lei Bill Aberdeen, né? Você lembra que essa lei foi criada ainda nos anos 40 do século XIX, com a intenção de confiscar e afundar qualquer tipo de navio negreiro que saísse da África rumo à América. Né? Então havia toda uma preocupação dos ingleses em fazer isso. Óbvio que a causa não é meramente humanitária, mas tinha uma questão aí de relações diplomáticas com os países escravistas, havia toda a intenção da Inglaterra em manter mão de obra disponível na África, né? Vai ter aquele contexto que no final do século XIX a Inglaterra vai se tornar um grande império ultramarino e colonialista. Então, assim, existem outras coisas que estão por trás disso, né? E aí vem uma novidade, a Era Vargas volta de novo para a prova, né, de ciências humanas nas questões de história. E é interessante porque a Era Vargas ela vai ser trazida em dois momentos, na verdade, né? Você vai ter aqui uma questão, né, pensando sobre o papel do Estado na promoção do desenvolvimento nacional, tá? Isso, uma questão sobre Estado Novo, né? Aquela questão que falava sobre a criação do IBGE e de outros institutos, né, científicos que visavam conhecer a diversidade regional do Brasil para que o Estado pudesse ter ferramentas suficientes para promover o desenvolvimento que o país precisava. Então veja que é aquela concepção de um Vargas que acredita que o Estado é fundamental para promover o progresso, promover a transformação. Então é um Vargas no Estado Novo que acredita nessa força do Estado. Por outro lado, você vai ter uma questão que vai falar de Vargas agora em um segundo momento, né? Na sua segunda passagem como presidente da República, né? Em que ele vai assumir agora uma tonalidade bem mais populista, né? E o seu suicídio, porque você tem uma questão que fala sobre a questão do suicídio de Vargas, então assim, é uma questão que vai trabalhar como Vargas instrumentaliza esse suicídio para promover a reação das massas, né? E você percebe como a população brasileira, a partir desse momento, né, do período democrático, né, pós-era Vargas, a população ela vai ser utilizada, né, como massa de manobra para interesses políticos de determinados indivíduos. Isso vai ser uma marca, né, nesse contexto, e aí Vargas aparece também, né, como esse sujeito, né, que buscou se identificar às massas e, de certa forma, assim, utilizou a última bala, literalmente falando, para poder insuflar as massas contra aqueles projetos que eram projetos que não estavam de acordo com aquela ideia de um nacionalismo, né, do Estado forte, né? Então, assim, eram projetos mais liberais e tudo mais, que não eram projetos que eram de acordo com alguns setores da política brasileira. E nesse sentido, você percebe também uma questão que vai falar sobre a polarização política pré-golpe de 64. E é interessante porque o Enem traz uma sacada. Vai trazer o contexto de golpe de 64, né, e o contexto de ditadura militar de outras maneiras, mas de maneiras bem inteligentes. Porque, vejamos, você vai ter uma questão que vai falar sobre como esse período entre 45, entre 50 e 60 do século XX
foi marcado pela polarização de projetos políticos. Você vai ter aqui um nacional desenvolvimentismo de um lado e você vai ter um projeto liberal do outro, e como esses projetos se polarizam, e essa polarização ela vai contribuir para um período de letargia do desenvolvimento econômico do Brasil, porque nessa polarização você tem a manipulação das massas em torno dessa polarização, e aí você tem basicamente uma estagnação do crescimento, né, em nome, né, de uma briga de dois projetos. E essa sacada é uma sacada interessante, porque nos faz refletir um pouco sobre o cenário político e econômico do Brasil daquela época. Ao mesmo tempo, você vai ter também uma sacada, que para mim é a sacada mais interessante, que foi a da questão 60, que você vai ter uma questão que vai trabalhar sobre o contexto, né, do final da ditadura militar, através de uma canção de Zé Ramalho, né, o Admirável Gado Novo, né, todo mundo conhece bem, né, a letra, né, então assim, a questão vai utilizar essa letra para mostrar, por exemplo, como a população ela ainda estava inerte, como ela ainda estava passiva diante de algumas coisas que assim não caracterizavam um processo democrático. Imagine, por exemplo, que nos anos 70, final dos anos 70, o que é que nós temos? Processo de abertura política, né? No Brasil, a transição, né, daquele modelo mais rígido da ditadura militar para um modelo mais brando até chegar num processo de redemocratização. Mas imagine, por exemplo, o que é que estava acontecendo. Esse projeto de abertura política seguia, né, o lema, né, de ser uma abertura gradual, lenta e segura. Então, veja, isso não coadunava, por exemplo, com os anseios da população brasileira de querer uma democracia mais ampla. Enquanto isso, setores da sociedade brasileira se viam passivas diante dessa falta de respeito do Estado brasileiro com a população brasileira, no sentido de dar mais abertura política a essa população, né? E é interessante porque a gente percebe isso, né? É um processo de abertura lenta, gradual e segura, com anistia que perdoa todo mundo, ou seja, que não pune os culpados, né, dos grandes destroços da ditadura militar. Você vai ter também aqui um processo de eleições parlamentares, depois eleições para governadores, mas ainda a participação é muito restrita. Enquanto isso, você tem uma música que critica justamente a letargia de determinados segmentos sociais que ainda viviam naquela ideia de saudade, de saudosismo ou de ufania por aqueles anos de crescimento econômico, do milagre econômico, do nacionalismo exacerbado e tudo mais. E é interessante como essa questão trabalha esse contexto, tá? Em relação à história geral, veja, a gente tem algumas coisas a destacar. Você predomina nessa parte das questões de história, questões sobre Idade Média, falavam, ou de certa forma traziam essa perspectiva das múltiplas influências da cristandade nas relações sociais, na cosmovisão do sujeito medieval, no que diz respeito aqui às expressões religiosas dos indivíduos que viveram no medievo. E aí é interessante porque as questões de Idade Média versavam acerca da importância desse modelo que a gente vai chamar de cristandade, né? Ou seja, a cultura influenciada por valores cristãos, né? Na concepção das expressões religiosas, na forma de ver o mundo, né? Na forma de, inclusive, promover transformações sociais. E você sabe que o período medieval foi um período de predomínio desse pensamento teocêntrico, desse modelo de cristandade, que, de certa forma, buscava combater as heresias, o pensamento distorcido, né, o diferente da chamada ortodoxia católica, né? Você vai ter também questões sobre a Idade Moderna e as primeiras revoluções burguesas, com destaque para a Revolução Inglesa. E o massa aqui é pensar que essas questões abordavam justamente o que? Essas revoluções sobre outra ótica. Pensar que nesses processos revolucionários você vai ter também vários grupos sociais que tinham as suas demandas e que viam nesse processo de ruptura uma chance de criar um mundo melhor, de criar condições para o exercício da cidadania com a afirmação de amplos direitos para grande parte da população. Então vejamos que a gente parte agora de uma leitura dessa Revolução Burguesa que não é tão burguesa assim somente, mas você tem agora, né, uma leitura sobre revoluções em que setores da sociedade que não estavam atrelados à burguesia se aproveitavam desse know-how da burguesia para
levantar suas bandeiras sociais. E as suas bandeiras, suas reivindicações políticas também, por que não? Né? E aí você vai ter também, olha, questões sobre a história da África, enfatizando a cultura africana, a transmissão de saberes, né? E aí você tem aqui um eixo muito importante, que é o eixo das identidades, né? Ou seja, pensar como a cultura é essencial para a construção das identidades, e isso é muito importante da gente destacar. Na questão 77 da prova azul, lembra que eu estou falando da prova azul, você vai ter também aqui uma questão que vai trabalhar sobre o processo de descolonização da América Ibérica. Você tem uma questão que vai falar, você vai ter um texto em que autores vão pensar a partir de uma perspectiva diferente sobre os processos de independência, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, né? E aí você tem aqui uma ênfase muito forte, né, em relação à importância da imprensa como veículo propagador das ideias emancipacionistas, como propagadora das ideias liberais, e a instrumentalização dessa imprensa ela foi fundamental para esse espírito de liberdade, para o debate político e para a constituição, né, de um novo projeto, né, um projeto emancipacionista, né, um projeto de independência. Para fechar essa parte aqui da história, você vai ter aqui também uma questão sobre a história da ciência, tá? Atrelada ao papel das mulheres. Você vai ter mulheres que pesquisavam também, e produziam conhecimento científico, mas aí a questão, ela vai falar, ou ela vai trazer uma contextualização no século XIX, tá? E pensar como as mulheres do século XIX, você tem um texto que dizia que essas mulheres, elas praticamente pesquisavam a partir, né, das viagens que os seus maridos faziam. Ou seja, você tem aqui o papel das mulheres na produção científica ainda atrelado aos padrões de hierarquização social. Ou seja, você não tem assim mulheres que viajam de forma independente, pelo menos para o contexto do texto que nos oferece, que a prova nos ofereceu. Então, mulheres que viajam de maneira independente, né, fazendo suas próprias pesquisas, mas sim mulheres que ainda acompanham seus maridos e aproveitam isso para produzir ciência, né? Então, você tem assim uma coisa bem ambígua, né? Mulheres que produzem intelectualmente, mas que estão atreladas a essas relações de hierarquização de gênero, né? Ou seja, elas vão aonde os seus maridos vão, né? Então, isso é interessante. Para mim, quais são as principais ausências, né, nessa prova de história? Você vai ter aqui, por exemplo, uma ausência de uma ênfase maior ao contexto do mundo no século XX. Veja, a gente não teve questões, por exemplo, sobre o período entre guerras, as crises econômicas no início do século XX, o, o, o pensamento totalitário, né, e a expansão do totalitarismo, né, você não vai ter também, por exemplo, discussões relacionadas aos direitos humanos, de maneira mais enfática, de maneira mais profunda, né? Você lembra que a preocupação em se pensar os direitos humanos se deu de maneira muito mais frequente, né, de maneira muito mais forte, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, e a partir dessa consciência de como o nazismo, né, como esse pensamento totalitário foi muito prejudicial, né, aos judeus, aos ciganos, aos negros, né, aos homossexuais. Ou seja, você tem uma série de coisas que, de certa forma, levaram a discutir a questão dos direitos humanos, né, e o direito de afirmação dos povos. A gente não viu isso, por exemplo, no Enem desse ano, né? Assim, uma leitura que eu faço é uma coisa que assim ficou assim muito, sabe, pesar, né? Assim, eu tenho muito pesar por isso não ter acontecido, não ter sido abordado no Enem. Outra coisa também que a gente vai ver aqui como ausência é questões sobre república oligárquica, né? Durante os últimos anos do Enem tivemos muitas questões sobre isso, sobre as relações políticas, sobre a mobilização popular, as revoltas populares no início da República, e não tivemos questões sobre isso esse ano, né? Outra coisa também que foi uma grande surpresa é não termos questões sobre cidadania no mundo antigo. Então, questões sobre a antiguidade oriental, que falavam sobre Grécia, Roma, né, os primeiros legisladores gregos, né, o exercício da democracia em Atenas, a noção de república para os romanos, isso desapareceu este ano, né? Então, veja, foram até assim temáticas que a gente imaginava que poderiam entrar na prova de ciências humanas, mas
não foi assim que aconteceu, né? Durante a elaboração, isso não aconteceu, óbvio, mas isso não traz nenhum prejuízo à prova de ciências humanas, até porque as outras coisas que nós vamos discutir daqui para frente vão fazer todo sentido aqui, mesmo apesar das ausências, tá? Quando eu penso as questões de sociologia, vejo o que é que foi dialogado. Questões sobre o mundo do trabalho na contemporaneidade, né, com ênfase, por exemplo, a temáticas que não foram ditas diretamente, mas estão indiretamente nas questões, como, por exemplo, a uberização do trabalho, né? Ou seja, a ideia de flexibilidade do trabalho, que veio, inclusive, com o peso da ausência de direitos trabalhistas, né, da falta de assistência ao trabalhador. Ao mesmo tempo, você vai ter também questões que vão destacar sobre o uso indevido das tecnologias de informação e comunicação. Quem lembra, por exemplo, que uma das primeiras questões da prova azul falava justamente sobre o uso das redes sociais e o trabalhador que se via dentro do ambiente de trabalho constantemente, mesmo estando em casa, mas quando ele abre, né, um aplicativo de mensagens, tá lá, né, estão lá as demandas e tudo mais, então ele não está desvencilhado do trabalho em nenhum momento. Isso é um prejuízo para o bem-estar da vida do trabalhador, que precisa do lazer, o lazer como um direito social, o lazer como algo importante para a vida do indivíduo, né? O indivíduo não é feito apenas para o trabalho, mas o lazer é parte fundamental, né, na formação desse indivíduo. Você vai ter também uma reflexão sobre o pensamento liberal. Agora, é interessante discutir liberalismo a partir da problematização da ideia de meritocracia, né? Você teve uma questão que falou sobre isso, a questão 47, quando se falava sobre o crescimento de um país, associado, inclusive, à questão da concentração de renda. Então, aqueles que possuem mais renda acabam aplicando essa renda em outros lugares para poder render muito mais do que os índices de crescimento do país. Resultado, uma alta concentração de renda nas mãos de poucos, e aí aquele princípio liberal de meritocracia cai por terra quando você começa a perceber que boa parte da população não tem o mesmo engajamento, a mesma prática, né, ou as mesmas condições materiais de fazer o que aquelas poucas pessoas com grandes quantidades de dinheiro podem fazer, né, aplicando em outros lugares, se livrando de determinadas crises econômicas. Você vai ter também questões sobre políticas educacionais do Brasil, a necessidade, né, do esforço de oferecer uma educação que fosse igualmente acessível e que valorizasse os talentos individuais. Você tem uma questão que falava isso, né, a questão 81, que versava sobre projetos educacionais no início dos anos 30, né, baseado naquela ideia de uma educação que valorizasse tanto a democracia, né, ou seja, o acesso universal à educação, mas também valorizasse os talentos individuais, a ideia de meritocracia, né, a ideia da nova educação, né. Outras questões também relacionadas à cultura popular, a relações sociais, ou seja, Emile Durkheim foi assim indiretamente discutido quando se fala sobre as formas de coesão social, né, quando temos uma questão que fala sobre uma prática cultural de povos indígenas que visavam justamente manter essa liga de coesão, veja, né, uma forma de relação social, né, baseada na afetividade, dos laços familiares, né, uma organização baseada na concepção de solidariedade mecânica, né. Você tem aqui também questões que falavam sobre a lógica da sociedade industrial contemporânea, enfatizando o papel do consumismo na formação da cultura do individualismo, né? A ideia de que como o consumismo consegue, né, transformar necessidades coletivas em necessidades individuais, a partir da propaganda, né, e desse espírito consumista. Você tem aqui também, nas questões de sociologia, a questão 65, uma questão que versava sobre o conceito de luta de classes. Isso é uma concepção, veja, a concepção marxista ela não sai definitivamente da prova do Enem, né? Então é necessário conhecer também esses contextos, né, e esses conceitos, né, no que é que se definia a ideia de luta de classe e como, por exemplo, para Karl Marx, a luta de classe seria o elemento motor da história, né, que traria transformações ao processo histórico. Sim, isso é uma leitura do Marx,
e é importante também compreender como Marx chegou a esse tipo de conclusão, tá? Independentemente dos limites do pensamento marxista. Você vai ter aqui também questões que versavam sobre movimentos sociais e as causas indígenas, na questão 67 falava disso, né? Na apropriação dos espaços virtuais, das redes sociais, para promover engajamento político, né? Você tem aqui a questão 67, falava sobre isso utilizando a temática indígena, e assim a gente tem basicamente uma ideia sobre o que seria a prova, as questões de sociologia. Partindo aqui para a parte final do nosso vídeo, temos aqui questões sobre filosofia, em menor quantidade, mas questões muito cirúrgicas em temas importantes, tá? Por exemplo, questões que propuseram um debate acerca das minorias sociais, né? Na questão 64 você tem isso, né? O que seria minorias, né? E aí a gente está falando em um conceito que não é um conceito quantitativo, mas sim qualitativo, do ponto de vista político, grupos sociais que se viam não representados, ou grupos sociais que não se viam com o direito de participar das decisões dentro do espaço político, né? Então veja que você tem aqui uma questão muito interessante que nos faz refletir sobre o conceito de minoria. Você também tem questões sobre teoria do conhecimento, tá? Essa é uma temática que sempre cai quando a gente fala de filosofia, né? Como se dá o conhecimento, quais os métodos de produção do conhecimento. E aí você tem, por exemplo, na questão 82, uma questão que dialogava, ou falava sobre a dialética socrática, né? Como Sócrates ele propunha a produção do conhecimento a partir desse jogo dialético, né? De pergunta, de gerar dúvida, até chegar ao conhecimento da verdade, ao verdadeiro conhecimento. Você vai ter também aqui a questão número 86, né, que falava sobre o pensamento de René Descartes acerca da sua concepção do que seria a essência do conhecimento, né? O conhecimento como sendo uma unidade essencial, tal qual uma árvore, né? Você tem uma árvore ramificada em várias ciências, mas que estão dentro de uma mesma árvore, do mesmo sentido, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. A outra questão também de destaque seria a noção de ética em Nietzsche. Tá? Nietzsche é um pensador do século XIX, foi um pensador do século XIX que quebrou, né, ou buscou romper, né, com a sociedade de sua época, né, uma vez que ele criticava bastante, né, essa sociedade que estava baseada, né, ou balizada nos princípios do cristianismo, né? Então, na leitura do Nietzsche, né, uma sociedade que se regrava pelos princípios do cristianismo é uma sociedade fadada ao insucesso. Por quê? Porque as expectativas dos indivíduos estavam sempre voltados para o futuro, sempre para o transcendente, sempre para um mundo eterno, para uma vida eterna. E isso, de certa forma, anestesiava as pessoas de viverem o presente, de buscarem experimentar as potencialidades de cada um no seu tempo presente, né? Então, isso aí faz a gente refletir sobre a concepção de super-homem, né, do Übermensch, né, o Übermensch de Nietzsche, né? Ou seja, o homem demasiadamente humano, ele é muito mais emoção, ele é muito mais instinto do que razão, né? Então, você entende a crítica que ele faz ao cristianismo e à filosofia clássica grega, principalmente a socrática, tá? Nietzsche ele detestava o Sócrates, né? Porque para Nietzsche, Sócrates ele desencantou o indivíduo, né, no sentido de ser criativo, né, ele ser dionisíaco, né, tal qual os filósofos anteriores a Sócrates, né, os sofistas, né, que se preocupavam muito mais com a performance, a beleza do discurso, que necessariamente é uma verdade eterna e imutável, né? Bom, em geografia, nós temos em torno de 13 questões que versavam sobre questões ambientais. Olha, são temas, inclusive, muito recorrentes, né? Questões ambientais, recursos hídricos, questões que falavam sobre lixo eletrônico, questões sobre urbanização e industrialização, tá? Com questões que traziam essa reflexão sobre a importância de um plano diretor para a organização de uma cidade mais justa para todos. Você também tem aqui questões sobre fluxos migratórios e a questão dos refugiados, é outro tema interessante, tá? E aqui, para fechar, a gente tem aqui questões sobre geografia física, questões que falavam sobre geologia e até mesmo sobre o movimento de translação da Terra. É uma questão que, você quebrando um pouquinho a cabeça, você chegava à conclusão
correta da questão, tá? E para não deixar de fora, geografia também trouxe, bombando, questões sobre desenvolvimento sustentável e urbanização, né? Isso são aspectos gerais, tá, da prova de ciências humanas. Muita coisa a gente podia comentar a mais, mas para não estendermos mais o tempo, eu queria só deixar aqui para você as considerações finais sobre isso. Porque veja, no final das contas, no geral, qual é a impressão que eu tenho? Primeiro, uma prova bastante interpretativa, menos conteudística, tá? É uma vantagem ou não, depende da forma como você percebe a avaliação. É uma prova mais interpretativa, ela é mais subjetiva e requer que você leia bem os textos, interprete bem os textos, veja bem o comando das questões. Então, essa prova mais interpretativa exigiria mais de você, né? Então, essa prova do primeiro dia, né, correspondeu a esse nível de exigência. Você precisava ler melhor e interpretar melhor. Você não precisava, por exemplo, conhecer todos os conteúdos, né? E isso nos mostra também uma coisa, viu? A gente não pode estar preso ao conteúdo pelo conteúdo, né? A ideia de estudar o livro de cabo a rabo. Você precisa conhecer os fundamentos, né? Os fundamentos, os conceitos básicos de ciências humanas, para que você possa encaixar cada conceito dentro de seu contexto, dentro da disciplina específica, dentro dessa leitura mais interdisciplinar. Você precisa conhecer isso para estudar melhor ciências humanas e se dar bem nessa prova, tá? Outra coisa, essa prova trouxe aqui a proposta de discutir temas que inclusive tínhamos falado na live da semana passada. Olha, a importância do exercício da cidadania, eixos sobre cultura e identidade, tá? As relações sobre ética, o sujeito ético, desenvolvimento sustentável, relações de trabalho no mundo contemporâneo. Tudo isso a prova de ciências humanas abarcou e, nesse sentido, a avaliação que nós temos é uma avaliação positiva sobre a prova de ciências humanas e uma prova que deu gosto de ver, apesar das ausências, mas como eu disse, não é uma prova perfeita e nunca será, né? Então a gente precisa entender que é uma prova seletiva, tá? Mas uma prova que trouxe muita coisa interessante para discutir. Bom, fico por aqui, eu espero que você tenha gostado de nossa explicação, do nosso comentário, e se você puder nos ajudar, um like, se inscrever no canal, compartilhar isso com seus amigos, isso é de suma importância para o nosso canal. Vamos nos ver mais vezes, né, em outros vídeos, discutindo outras temáticas aqui no Diálogos da História, e eu espero que você esteja aqui conosco. Bom, beijão, e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau.